Oi, gente! Hoje eu quero conversar com vocês sobre um dos livros mais marcantes que eu já li. Sério. Quando Nietzsche Chorou, de Arvin de Yellow. E que livro! Esse é um daqueles que mexem com a gente, né? Mexe com a gente de verdade. É um romance com alma filosófica, psicológica e quase terapêutica. Eu ouso dizer que você lendo esse livro, você se sente numa terapia. O autor, o Arvin, ele é um psiquiatra e escritor, né? E o que ele fez aqui foi incrível. Ele mistura personagens históricos com uma trama fictícia super envolvente. A escrita desse livro, ela é muito te deixa muito vidrada, né? No final do livro, o autor vai explicar o que de fato foi verdade, né? Tem as notas aqui, o que foi ficção. Então, sim, esse livro é um livro de ficção, mas com um pé bem firme ali na realidade, tá? A história, ela se passa em Viena, no século XIX. E aqui a gente vai conhecer o Joseph Brauer, que era um médico muito respeitado, muito inteligente e estava testando uma nova forma de tratar os seus pacientes. Era uma técnica chamada a cura pela fala. E aí é o embrião do que viria a ser a psicanálise, né, gente? Se a gente for ver, a psicanálise é isso. O Brauer, ele mesmo está em crise. Tá? Ele tá apaixonado por uma das suas pacientes, então ele tá extremamente angustiado, se sentindo vazio por dentro. E é aí que entra o Nietzsche. Sim, o filósofo Nietzsche. Mas ainda ele não era tão reconhecido como hoje ele é conhecido, né? Na época, ele estava muito isolado, com muitas dores de cabeça, enxaquecas mesmo, depressivo. E depois de um triângulo amoroso mal resolvido com a Lou Salomé, uma jovem muito bonita, ela era russa, ele entra num buraco sem fundo. E a própria Lou Salomé descobre o tratamento do Joseph Brauer e bola ali todo um plano para que ele ajude o Nietzsche. O grande feito aqui é que o Nietzsche não pode perceber que ele está sendo tratado, né? O Nietzsche aceita, achando que só iria para essa consulta para resolver as suas dores de enxaqueca. E é um ponto muito legal, porque quem tem enxaqueca vai se identificar com todas as descrições das crises desse livro. Eu, particularmente, sofro de crise de enxaqueca desde a minha infância, adolescência. E é exatamente quando Nietzsche tem as crises, é exatamente assim o que a gente sente, né? Quem tem enxaqueca com aura, principalmente, vai entender do que eu tô falando. E, a partir daí, o livro vira um jogo de xadrez intelectual entre os dois, né? Entre o Brauer e entre o Nietzsche. O Brauer tentando conduzir o Nietzsche pela conversa e o Nietzsche sempre com respostas afiadas, né? Desconfiado de tudo. Porque o Nietzsche, gente, ele não é uma pessoa fácil, né? Ele é uma pessoa extremamente complexa. Se ele vê que a pessoa está tentando adentrar sua intimidade, ele já recua. Só que no meio do processo, quem começa a se transformar acaba sendo o próprio Brauer, né? A filosofia do Nietzsche vai ajudar ele, vai atravessar ele de alguma forma. E os dois acabam se curando um ao outro, juntos, conforme ali os seus percalços e problemas. Tem um momento que ficou muito marcado aqui pra mim, onde os dois estão caminhando até um cemitério e o Nietzsche fala sobre o conceito do eterno retorno. Ele pergunta: e se você tivesse que viver a sua vida exatamente como ela é, né? Com todas as pessoas, com todas as palavras ditas, as palavras não ditas, com todos os acontecimentos, ela repetida eternamente, você suportaria?
Você aceitaria cada escolha, cada momento, como parte de uma eternidade? Gente, isso é muito profundo, tá? É uma pergunta simples, mas que dá um nó assim na alma. Quando você tá lendo, você mesma começa a se perguntar sobre coisas da sua própria vida, né? Então o livro, ele acaba tendo esse tom, mais do que ação, reviravoltas, né? Ele vem trazer muitas reflexões profundas com base na vida desses personagens aqui, que não são personagens, né? São personalidades. Sobre o sofrimento humano, sobre o sentido da vida, sobre liberdade. Tem uma pergunta que ficou ecoando em mim assim dias depois que eu terminei o livro, né? Você já parou para pensar o que veria se sua mente não tivesse ocupada com tantas preocupações, com tanto desespero? Gente, é o tipo de leitura que te atravessa de forma muito profunda, que te encontra exatamente onde você tá. Não importa o momento que você esteja vivendo. Então, se você tá vivendo um momento mais introspectivo, né, se buscando, se perguntando, muita coisa, eu recomendo fortemente a leitura desse livro. Porque talvez você se veja ali, nas dores, né, e na cura de cada uma dessas personalidades. E sim, gente, a capa é feia. O que me prova aqui que não dá pra gente julgar o livro pela capa. Eu julguei muito esse livro pela capa. É da editora Ediouro. Acredito que não exista mais a venda desse livro, a produção, né? Só que assim, a gente vai ler pelo que o livro é por dentro. E esse aqui é um livro imenso. Então me conta aqui nos comentários se você já leu Quando Nietzsche Chorou, ou se ficou com vontade de ler, né? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal também e ativa o sininho das notificações. Até a próxima. Tchau!